O clássico entre Flamengo e Botafogo, disputado no Maracanã pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, terminou sem gols e deixou um gosto amargo para os rubro-negros. O empate manteve o Flamengo na vice-liderança da competição, agora com 18 pontos, mas permitiu que o Palmeiras ampliasse sua vantagem na ponta da tabela para 4 pontos. Além do impacto na tabela, o resultado expôs um problema que pode se tornar ainda mais crítico ao longo da temporada: o desgaste físico do elenco do Flamengo. Com competições simultâneas, incluindo Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo precisará reforçar seu elenco para manter o nível competitivo até o fim do ano. Há quem diga que o Flamengo precisa mudar o seu modelo de jogo para se adaptar à realidade do momento. Não pode jogar nesse modelo de jogo se você não tem jogador para tal. Uhum. E aí, Uma se questão. você tem, Mas não tem jogador Cebolinha, pra tal ou se por causa você do tem- calendário? se você tem Cebolinha, Bruno Henrique e o Luiz Araújo. Mas daí não dá pra ser, né, Tino? É aí assim o você tem que calendário. sentar lá atrás e esperar o Botafogo sair e meter um gol no contra-ataque. A inteligência, para mim, do treinador está aí. Não adianta ficar batendo no negócio que você bate na porta e ninguém atende. Entendeu? Tem que mudar. E me parece perdido nesse aspecto, a ponto de talvez não ter ainda lastro suficiente para falar assim, ó, é o seguinte, vocês querem show? Vão lá no Canecão. O Canecão não existe mais, mas... Existe, não foi? Não foi? Não, não foi. Não. Tá fechado faz muito Tá tempo. fechado. Ou no Circo Voador, lembra quando tinha Esse show sim. lá? Esse Circulador. sim. Esse é demais. Legal. Então, não dá. Agora não dá. Se vierem 2, 3 jogadores para mim mais na frente, tem que ter peito de fazer isso. Ele tem que bancar a história. E o bebê lá atrás, os 2 bebês lá em cima, também. Principalmente o Boto. Tem que chegar e dizer o que veio. Entendeu? Ele tem que chegar e dizer o que veio. Veio publicamente falar: nação, paciência. Contra o Botafogo é 3-6-1. Eu não tenho jogador para pôr em campo. Eu não posso marcar na frente. Mas no Maracanã ele vai fazer isso, é duro. Imagina, hein? Na vida como ela é, cara, duro. ele já tá, não, mas não, aí que tá. Ele já tá. Ele jogou um jogo decisivo contra a LDU com o Pedro no banco. Pela questão tática. O que eu falo é o seguinte: ele não dá tinha pra jogar outros. no 3-6-1, porque ele não tem 6 no meio pra jogar. Ele não tem jogador no meio do campo. Né? Então, assim. Que o eu Márcio acho tá que falando em baixar a linha e tal. Então, o que no ele Maracanã tem- é duro ele conseguir fazer Ele marca isso. lá em cima o tempo todo, com Sim, 25 acho que- minutos, os caras estão estourados. então, tem uma Se questão. o jogador não está preparado para esse modelo, você não pode pôr. Não adianta me dar uma camisa t-shirt, que não vão entrar, vai ficar uma gravata. Entendeu? Não adianta. Entendeu? O Márcio tá de Eu acho que gravata, é uma isso- camisa que eu pus. Não dá isso- para colocar um filão de pão num lugar onde cabe um E pãozinho. o Felipe Luiz, ontem, ele falou ao longo da entrevista, ele falou assim, com esse calendário aí, vai ser assim, não vai ter jogador. Não adianta falar, tem que jogar não sei quem, não vai ter jogador. Mas a gente bateu palma para ele aqui com razão quando ele muda o discurso de relação ao Tite, lembra? O Tite falava isso o tempo todo. Exatamente isso que eu ia falar. O Tite, quando ele falou isso, a galera caiu de pau. Não é Ele possível, é um colocou os caras absurdo. ganharam. É que eu acho que Eu acho, exagerou. eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles pro Felipe Luiz. Ele começar a reclamar que não Isso. tem jogador, que não sei o que e tal. Uma- É o papo do Tite. Uma coisa é ele falar uma vez, a outra coisa é o Tite era toda coletiva. Chegou uma hora que aquilo virou assunto do clube. Mas ele já falou, deixou claro, não vai ser pra mim, não, ele falou, incluiu até o Palmeiras. Falou assim, vai ser pro Palmeiras, pra todo mundo, não vai dar. Com esse calendário aí, não vai jogar todo mundo. Isso é verdade, ele tem razão. Então, mas o Sabe, meu ponto com o Vessone é esse. Quando o Tite falou isso, Sabe- a galera caiu de pau no Sabe a cara. história do novo, né? A história do novo. É novo, treinador novo, é um cara do bem, uma carreira espetacular. Você entende? Existe existe um cuidado da maioria das pessoas com o Felipe Luiz. Eu acho correto até você. Eu acho que até que ele tem uma sombra perigosa. Tudo bem. lá, Não, que que é o Jorge sombra. Jesus. Veja, não é uma questão de sombra, é questão de analisar fatos e atos. Quais são os fatos e atos? Qual o jogo que ele precisava não poupar ninguém e não tirar o pé? Tentar Veja, fora bem a desgraça daquele jogo levou a essa diferença isso de não. pontos pro Palmeiras. Sim. Entendeu? E é você ter que pôr os caras no limite o tempo todo. Se você não tem elenco para isso, ok, eu vou tirar o Felipe Luiz dessa conta. Tá? É uma gestão nova. Os 2 bebês lá, o BAP e o Boto, chegaram agora, não tinha orçamento liberado para contratar.
o jogador que o Felipe Alcaraz. liberou, o Alcaraz foi liberado não só por isso, vamos ser justos, porque o Flamengo precisava, né? Então, ok, tá tudo dentro do conforme. O que eu vejo é que se você não tem condições de manter um modelo de jogo de tal forma, você precisa mudar. Entendeu? Então, se o Pedro tem condições para 45 minutos, vamos trabalhar por uma bola pro Pedro. Porque uma bola pro Pedro é gol. Entendeu? Agora, não dá pro Pedro ficar correndo o tempo todo atrás do back adversário. Não dá pro Bruno Henrique, com história de bet na cabeça, ficar correndo atrás o tempo todo. Deixa o cara fazer o que ele faz melhor. Esta percepção que falta para mim é o treinador que precisa de experiência, mais experiência para olhar para isso. Em quais posições o Flamengo mais precisa de reforços? É preciso realmente mudar o modelo de jogo? Comenta aí.